Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui nós discutimos as estratégias para superar os desafios da modernização sem precisar recomeçar do zero. Eu sou o Kelvin Merlotti e nosso assunto aqui hoje é a primeira coisa que a gente provavelmente faz para modernizar e não deveria. Então vamos lá. Vamos esquecer um segundinho o objetivo modernização e vamos pensar no objetivo viagem. Imagina que você está, por exemplo, em São Paulo e precisa ir para Santos, no litoral. É o seu objetivo praia. A primeira coisa que você faz é trocar de carro para ir para Santos? Pensa comigo. Faz sentido? A primeira ação sua para chegar no seu objetivo, para alcançar o seu objetivo de viajar para Santos, é trocar de carro? Pois é, meu amigo. Vamos voltar para a modernização aqui agora. Quando a gente fala de modernizar sistemas, na grande maioria das vezes, nós programadores buscamos o nosso carro mais novo, a nossa ferramenta mais nova, atualizar a versão da nossa ferramenta de desenvolvimento. E aí está um grandíssimo erro. E eu vou te explicar por quê. A modernização, como você já deve imaginar, ela tem pelo menos dois aspectos. O nosso, que é um aspecto técnico, e isso é sim importante, né? Quanto mais tecnologia moderna eu uso, mais benefícios eu tenho para alcançar o meu objetivo. Muito provavelmente eu vou fazer isso de forma mais rápida, ou vou fazer de forma mais eficiente, em menos tempo, ou enfim. Nós temos sempre benefícios, com custo mais baixo, sempre temos benefícios por utilizar tecnologias modernas. Nós até falamos disso em algum outro vídeo. Mas, no outro aspecto do vídeo no aspecto da modernização para o nosso cliente, o quão relevante é a tecnologia? Vamos parar para pensar? E aí, de novo, na analogia, né? O quão relevante é eu trocar de carro para viajar para a praia? O meu objetivo é chegar na praia, certo? Esse é o nosso alvo. É a única maneira de eu ir para a praia é com um carro novo? Ou será que eu posso ir com o meu carro atual, de repente dar uma tunada nele, uma revisada nele, que me permita ali, de repente, trocando os pneus talvez, chegar até a praia? Será que eu tenho como ir de avião para a praia? Pô, mas avião custa caro, hein? Compensa mediante o meu objetivo? Será que eu posso, por exemplo, ir de ônibus? Poxa, Kelvin, mas de ônibus demora muito mais, não é confortável. Bem-vindo à vida real. Mas o quão relevante e urgente é você alcançar o seu objetivo? O quão rápido ou o quão logo você precisa chegar à praia? O quanto de condição você tem para ter o mundo perfeito ou o cenário ideal para só então fazer a sua viagem? É ou não é? Vamos trazer isso para o nosso mundo aqui de novo, né? Mundo de tecnologia, mundo de desenvolvimento de software. O meu objetivo é modernizar. E quando eu digo que é modernizar, é aumentar a percepção do meu cliente sobre o quão atual é o meu sistema. Eu preciso que ele veja o meu sistema como algo moderno, como algo novo, e não como algo velho ou como algo ultrapassado. E aí, meu amigo, minha amiga, não está ligado diretamente à tecnologia. Eu chego na praia de outras maneiras, até de bicicleta, se for o caso, e alcanço o objetivo. Modernização é a mesma coisa. Eu consigo gerar a percepção para o meu cliente de que o meu sistema é moderno, mesmo sem começar atualizando a minha ferramenta, mesmo sem começar trocando de carro. Não é verdade? Porque existem uma série de objeções com relação a uma mudança de ferramenta. É ou não é? Primeiro, porque ela exige um investimento. Você vai ter que despender de uma quantia, em alguns casos, considerável para ter acesso àquela versão mais nova. Começa por aí. Nem todo mundo tem o seu fluxo de caixa, digamos, estável para fazer esse investimento. Ou muita gente, nem falando de fluxo de caixa, mas até mesmo de preparação. Muitas empresas nem se preparam para fazer essa previsão de investimento, né? Para fazer essa aquisição dessa licença. Então, pelo menos aí de cara a gente tem o obstáculo, né, do custo, do investimento.
E aí a gente tem outros, né? Porque ao atualizar, ok, comprei a minha ferramenta nova, a versão nova, e agora eu me sinto preparado para fazer minha viagem, para fazer minha modernização. Bacana. É simples aplicar a versão nova no seu projeto? Muito provavelmente não é, né? Muitas empresas acabam demorando, até em função de custo e de esforço, para atualizar. E se prende, né? O projeto fica preso numa versão mais antiga da ferramenta. E aí fazer um salto maior entre essas versões causa impacto técnico, causa esforço. Por exemplo, no universo de Delphi tem muitas aplicações ainda presas lá no Delphi 7 e hoje nós temos versões 20 vezes mais à frente, né? Como se a gente fosse colocar uma versão por ano, é como se tivesse 20 anos ali parado no tempo com a tecnologia. E aí você vai falar assim, poxa, Kelvin, mas você está me dizendo que eu consigo fazer algo moderno com uma tecnologia de 20 anos atrás? Para o seu cliente você consegue. Talvez, e provavelmente, você não vai fazer com a mesma facilidade, nem com o mesmo tempo e nem com o mesmo custo. Mas você concorda que ficar parado, esperando chegar ao cenário ideal, esperando você ter condições de tempo e dinheiro para estar totalmente preparado e fazer a viagem com um carro novo é muito pior? Esse tempo todo parado vai fazer o seu cliente perceber que você não atualiza, que você não moderniza, que você não faz aquilo que na visão dele você deveria fazer. Mesmo que você tenha consciência dos impactos técnicos que isso pode gerar, né? Da dificuldade que é. O seu cliente não tem essa visão clara e nem precisa ter. Não adianta você querer convencê-lo que os desafios da tecnologia te impedem de fazer. Isso não é um problema dele, se a gente for parar para pensar. Aqueles que têm uma consciência melhor e conseguem compreender, poxa, legal, você ganhou um parceiro e esse cara você tem que manter perto. Mas a maioria não é assim, você sabe. O cara vai querer simplesmente o resultado. E a gente fica sempre insistindo nessa tecla de buscar o cenário ideal, o momento ideal, a condição ideal para começar a se mexer. Então, meu amigo, minha amiga, esqueça esse lance de começar pela atualização da sua ferramenta. Esqueça esse lance de começar de esperar o cenário ideal, o momento ideal para fazer. Você precisa se mexer. Você precisa buscar maneiras de gerar a percepção do cliente de que isso é novo e não essa percepção de que o seu sistema está parado no tempo. Não é verdade? Muito bem. E você pode se perguntar, né? Mas caramba, Kelvin, como é que eu vou gerar essa percepção para o cliente? Se não tem a versão mais nova que vai me facilitar tanto. Olha só. Feito é melhor do que perfeito. Entregar algo é muito melhor do que não entregar nada, porque você está esperando essa condição. Então você tem que buscar essas oportunidades que vão gerar valor para o seu cliente. Tá? Por exemplo, imagine um cenário hipotético. Né? Você acabou de atualizar a sua versão, você conseguiu juntar a grana, achou um momento legal no tempo, onde você comprou a versão, fez todos os ajustes que tinha lá de código-fonte, de componentes, etc. para você conseguir compilar a sua versão, o seu sistema na versão mais nova, gerou esse executável novo e entregou para o seu cliente. A pergunta é, o que ele percebe de diferente no sistema antigo para esse que você acabou de entregar? Você vai falar para ele, poxa, mas agora está usando as últimas tecnologias aqui, tudo que tem de melhor na minha ferramenta, o seu software agora, né, cliente? O que eu estou te entregando aqui já tem. E o que de verdade você melhorou a vida dele? Porque lembra, a gente não está aqui para fazer outra coisa que não mudar a vida de alguém. A pessoa que está usando o nosso sistema, se não fosse ajudar ela, ela não usaria. Então ela está fazendo aquilo ou porque ela precisa de informação mais rápida, ou porque ela precisa de mais controle, enfim. Você sabe melhor do que eu vender o seu sistema e os benefícios que ele gera. Então, a nossa tecnologia dificilmente é benefício para ele. Não é verdade? Então, esse é o ponto. Você precisa encontrar essas oportunidades que para o seu cliente vão fazer sentido, vai aumentar a percepção sobre a modernidade, sobre o quão novo, o quão atual é o seu sistema. E aí sim, você vai começar a entrar num ciclo virtuoso,
onde você entrega um pedacinho, o cliente percebe essa evolução, ele te recomenda mais, ele paga mais para você e você consegue ter mais tempo, mais condição de fazer mais um pedacinho até que você busque o momento ideal para fazer saltos maiores de tecnologia. Não é? Faz sentido essa linha de raciocínio? Agora você pode se perguntar, né? Poxa vida, como é que eu vou descobrir que ponto é esse? Que oportunidades são essas? Isso é outra discussão. Existem várias estratégias para você buscar o caminho mais preciso, cirurgicamente falando, para você começar. Nesse momento, o que você precisa lembrar é: comece. Busque aquilo que mais faz sentido, mesmo que você não tenha todos os indicadores ou todas as evidências de que esse é o melhor caminho, mas comece. Novamente, não estou dizendo aqui que tecnologia não é importante. Se você tem uma versão mais nova de uma ferramenta de desenvolvimento, muito provavelmente você vai conseguir fazer mais rápido, você vai conseguir economizar esforço, você vai conseguir até mesmo redução de custo, por consequência ou não necessariamente, mas quanto tempo leva para você conseguir ter essa tecnologia à mão, gerando menos impacto e risco para o seu cliente para poder fazer isso? Então foca em fazer o melhor que você pode com o que você tem hoje, para conseguir mais e fazer ainda melhor. Mário Sérgio Cortella fala muito sobre isso. Não é? Então, essa é a principal sacada desse conteúdo aqui de hoje. Não espere o cenário ideal para começar, especialmente com relação à atualização da sua ferramenta. Legal? Aí você pode falar, então, né? Beleza, entendi, mas que momento é esse de fazer a atualização? E aqui eu vou dar uma sacada muito importante para você. Use a ferramenta nova não no seu produto principal. O risco, especialmente se você está numa versão muito antiga, o risco de você usar uma versão nova e ter impactos ou efeitos colaterais lá para o seu cliente é grande. Veja, quando você vai fazer, por exemplo, a atualização de um Delphi, você vai sair do Delphi 7 e vai lá para o Delphi novo, atualmente é o 10.4 Alexandria. 11, na realidade, né? 10.4 era a versão do Sydney, me confundi aqui, é o 11.0 Alexandria, não é mais 10, agora é o 11 Alexandria. Você vai atualizar, cara, nós estamos saindo do Delphi 7 para o que seria equivalente a 25, 26, não me lembro de cabeça. Olha o salto que tem aqui, nesse mundo. E aí, assim, ó, de cara você vai ter dois impactos consideráveis, que são Unicode, onde os seus códigos-fontes lá atrás eles não eram prontos para lidar com caracteres especiais, emojis e etc. O que no mundo de hoje é absolutamente normal, mas lá em 2000, 2002, quando o Delphi 7 saiu, não era. Então esse é um baita desafio que você vai ter que lidar com o Unicode. É difícil de superar ele? Não, mas são cuidados ali que já estão mapeados e que você só precisa fazer esse checklist para saber se o seu sistema não está passando por isso. Mas você precisa fazer. Se não fizer, pode ser que o seu cliente perceba que algo mudou. Um exemplo que aconteceu com um cliente meu foi, ele, ao não fazer esse checklist e mandar uma impressão que até então funcionava normalmente, após ele migrar para a versão mais nova e repetir o mesmo processo de impressão, não deu erro nenhum de compilação e não tinha que dar, mas quando ele mandava imprimir, saía apenas metade do texto. Como assim? Olha só, essa versão nova está com problema. Imagina você descobrir esse tipo de coisa só depois de ter entregue a versão para o seu cliente, é ou não é? Então, esse tipo de problema com o Unicode, assim, muito provavelmente você vai ter. Segundo problema é que dificilmente um sistema tem apenas componentes nativos, componentes da própria ferramenta. Sempre tem componentes de terceiros na jogada. E será que você já tem acesso a esse componente de terceiro? Será que você já validou quanto custa esse componente mais novo? Se você tem o código-fonte dele ou não, caso esse componente eventualmente nem exista mais. Não é incomum, né? Hoje em dia, lá atrás, no passado, eu não fiz isso, mas um amigo me contou que ele
precisava de um edit colorido, ele ia lá no Google, achava isso num fórum ou numa revista e implementava aquilo ali e estava feito. E muitas vezes quando ele achava esse negócio ali num exemplo de código de componente, não vinha o código fonte, vinha apenas o instalador ali. E ele usou e hoje tem uma mosca branca lá para cuidar, porque não é simples substituir esse componente. Então será que o seu caso aí, do seu sistema, não é uma dificuldade lidar com esses componentes terceiros, né, que às vezes foram descontinuados? Então, esse tipo de análise, esse tipo de verificação, você precisa fazer o quanto antes. Outro ponto, né, um terceiro pilar aqui, por exemplo, seria com relação ao acesso a banco de dados. A evolução, nesse contexto de Delphi, já padronizou um componente diferente pelo menos umas 2 vezes. Quando a gente saiu lá do BDE para o DB Express e do DB Express para o FireDAC mais recentemente. Não é tão recente assim, né? Já tem aí uns 8 ou 9 anos, né, de quando esse vídeo está sendo gravado. Então veja que existem até mesmo dentro da própria IDE sugestões de melhoria. Mas não significa então que eu não consigo compilar na versão mais nova com o BDE? Você até consegue, tá? Mas não faz muito sentido hoje em dia. Então tem alguns esforços que você precisa fazer quando a gente está falando dessa atualização de versão. E aí eu volto na pergunta: faz sentido você ter todo esse esforço, toda essa análise, esse checklist da migração para compilar o seu sistema e para o seu cliente ter exatamente a mesma percepção? Muito provavelmente você está dizendo que não faz, é ou não é? E aí, ok, então quando eu faço essa atualização? Quando você conseguir gerar a percepção nele de que o seu sistema está avançando, está modernizando, aí é a hora de migrar. Mas veja que o importante não é a migração, é o quão preparado para ela você está. E aí vem aquela sacada que eu estava dizendo. Você precisa experimentar a versão nova em algo menor, de menos impacto e risco para o seu cliente e para você, consequentemente, para que você ganhe as habilidades necessárias com essa versão, com esse novo universo, e aí então aplique isso num contexto maior, tá? Num contexto mais arriscado ou de mais impacto. E aí, de repente, está uma grande sacada. Será que eu não consigo, então, criar um módulo novo ou uma extensão do meu aplicativo com uma versão mais nova e por algum tempo consiga conviver esses dois códigos fontes, essas duas bases, e ir experimentando, ir dominando, tendo mais tranquilidade com relação a essas novas tecnologias, novos conceitos, novos componentes, enquanto eu vou me amadurecendo para isso, para então aplicar isso tudo no meu projeto principal? É ou não é? Faz sentido isso? Imagina se você associa isso com a possibilidade desse algo novo ainda gerar receita para você e para sua empresa. Então, é totalmente possível você conseguir identificar essas oportunidades de melhoria, pensar em estratégias técnicas e tecnológicas para modernizar a sua aplicação e ainda monetizar, fazer dinheiro em cima disso. Sendo você um programador apenas da empresa, sendo você o responsável por essa empresa, o dono dela, ou um líder técnico, enfim, você pode conduzir esse movimento e mostrar para sua empresa, caso você não seja o responsável, que é possível fazer evoluções contínuas, de melhorias contínuas, e ainda assim ser pago para isso. É muito legal ter clareza sobre isso, e eu te convido a buscar mais sobre esse assunto, a entender mais sobre isso, para que você tenha clareza e condição de conduzir essa onda aí dentro da sua empresa e para os seus clientes, para que eles te vejam como o cara que busca de fato resolver o problema dele, né, dar uma solução para ele e não para você, né? Criar uma API no seu sistema para o seu cliente pode não significar nada. Trocar o componente de acesso a dados para o seu cliente pode não significar nada. Mas, poxa, Kelvin, isso para mim vai valer muito. Eu tenho ideia clara dos benefícios que usar o FireDAC vai me dar. Abrindo parênteses aqui, muita gente não tem. Muita gente acha só que foi mais uma mudança da Borland / CodeGear / embarcadeiro / Idera / qualquer coisa para te forçar uma atualização. Mas, cara, se você
hoje não tem clareza do quão relevante um FireDAC é para sua aplicação, vai estudar esse cara. Você precisa ter mais clareza sobre ele. Fecha parênteses. Então quando você entende que a API, o componente novo, o padrão de projeto ou qualquer coisa técnica não resolve a dor na visão do seu cliente, o jogo vira para você. Você passa a se apaixonar pelo problema e não pela solução. E você vai conseguir solucionar muito mais rápido, de forma muito mais eficiente para o seu cliente. E aí vai entrar nesse círculo onde você consegue gerar a condição de entregar mais com o que você tem para conseguir ainda mais e fazer melhor ainda, né? Muito bem. Captou até aqui essas questões de o principal erro é esse, não começa pela atualização da ferramenta, tem muita coisa que você pode fazer antes. Trabalhe com um círculo virtuoso de entregas incrementais, de melhoria contínua para gerar essa percepção de modernização do seu cliente, para que ele perceba que você está se mexendo e enquanto isso você ganha condições de migrar o seu produto principal para essa ferramenta. E outro ponto é, não espere essa condição chegar para você começar. Você precisa estar, no mínimo, antenado do que está acontecendo. E uma grande oportunidade para você fazer isso é trabalhar com extensões da sua aplicação, com módulos novos, talvez com um módulo interno aí para sua empresa, que você vai fazer numa versão mais nova da ferramenta. Tá? Então, aqui são algumas das sacadas para você ter no radar e conseguir evoluir gradativamente, conseguir gerar a percepção no seu cliente de que o seu sistema é moderno, né? Muitas empresas, muitos programadores entendem que essa percepção é visual. Então eu vou aqui colocar um componente de skin ou um tema colorido aqui na minha aplicação e está feito, né? Resolvido o meu problema. Essa linha de raciocínio não está de toda errada. Ela vai sim gerar um impacto inicial para o seu cliente de que você está se mexendo. Só que esse impacto ele é muito pequeno e de curtíssimo prazo. É uma questão de dias e aquela sensação de moderno se perdeu. Então, você até pode começar por isso, mas não use isso como a jogada para virar esse jogo. Legal? Lembre-se sempre do valor que você pode gerar para o seu cliente. A percepção, quando a gente fala de percepção, na vida como um todo, na grande maioria das vezes é gerada, sim, pelo que a gente vê. Nós compramos com os olhos, nós compramos com emoção. Né? Quando o nosso lado emotivo do cérebro fala, é isso. Ele meio que controla o lado racional para você conseguir entrar em ação e comprar alguma coisa, mesmo que seja comprar uma ideia. Né? É assim que funciona. Logo, se a gente lida com a emoção e o visual é um dos sentidos que a gente usa para ativar essa emoção, o visual faz sim diferença. Então, busque a melhoria visual para o seu sistema, mas não coloque todas as suas fichas nela, porque o benefício que isso vai te dar é relativamente curto, né? O tempo que você vai ganhar para trabalhar nas outras coisas em função dessa modernização é relativamente curto. Então, divida pelo menos em duas etapas. Aparência e experiência. São coisas muito diferentes. Acredite se quiser, mas eu posso provocar uma boa experiência para o meu usuário, mesmo não tendo uma boa aparência no meu sistema. Em outras palavras, você pode ter uma tela feia, mas que o cara não se importa de usar pela facilidade que ele tem em resolver o problema. Se o seu sistema é feio, mas não gera uma boa experiência, o seu cenário não é tão ruim. Mas se o seu sistema não gera boa experiência, não interessa se ele é bonito ou se ele é feio. O seu cenário é perigoso. Tá? E aí, uma dica importante é, você não precisa aprender tudo para fazer primeiro. Aliás, isso é um grande erro. Você precisa conhecer quem sabe fazer. E a experiência de um usuário vai muito,
muito além da tela bonita. Eu sei que nós programadores temos dificuldade até de pensar na tela bonita, que dirá numa boa experiência do usuário. Quando você se apaixona pelo problema do cara e pratica a empatia, se coloca no lugar dele, isso fica um pouco mais fácil. Mas tem muitos conceitos, muita teoria envolvida nessa questão de experiência que, acredite, você não vai querer se envolver nisso para poder só depois fazer a modernização do seu sistema. Então busca apoio, busca ajuda de profissionais de UX, né? O mercado chama muito de User Experience ou experiência do usuário. Esses profissionais vão poder te ajudar a traçar um plano para uma nova experiência no seu sistema, né? E assim como começar pela versão da ferramenta não é um caminho, migrar, fazer uma mudança no seu sistema inteiro de uma vez só, também não é. Existem técnicas e caminhos para que você faça sempre em ciclos incrementais, em partes, né? Como eu comentei no outro vídeo esses dias, nós esquecemos de um dos principais fundamentos da matemática que a gente aprende lá nos primeiros anos de escola, que é para resolver um problema, comece quebrando ele, fatiando ele em problemas menores. Lembra disso ou não? Né? Então, quando você vai fatiando esse problema em problemas menores, você vai tendo mais clareza de como resolver cada passinho e, de brinde, já consegue gerar um benefício para o seu usuário, consegue gerar a percepção para ele de que algo está evoluindo e vai, consequentemente, trabalhando o restante. Então, voltando, né? Por que a gente estava falando sobre essa parte da experiência do usuário? Porque muito provavelmente a percepção da modernização vai passar pela melhoria visual e da experiência que o seu usuário tem com o seu sistema. Esse é o ponto principal. E aí, as sacadas são: o visual não é tudo, o benefício que ele te dá é de curtíssimo prazo. A experiência vale muito mais do que o visual. E terceiro ponto é, você não precisa virar designer, muito menos um profissional de UX, para começar a fazer isso. Busca ajuda, busca um profissional que tenha esse conhecimento. Se for o caso, faça parcerias, né? Estabeleça um relacionamento com esse universo para que você consiga trazer esses benefícios para perto, num curto prazo, e aí faça essas entregas aí incrementais para o seu cliente. Legal? E para a gente fechar, algo que provavelmente está passando pela sua cabeça. Poxa, Kelber, se eu não fizer o meu sistema inteiro, o meu cliente vai achar que cada hora, cada tela que ele abre está de um jeito, cada módulo funciona de uma forma. E aqui, caro gafanhoto, você tem uma missão, que é trazer o seu cliente para perto de você. Isso não é fácil, especialmente se você já não pratica isso, né? Essa proximidade com o seu cliente. Você vai precisar trabalhar em você essa habilidade de estabelecer o relacionamento. Puta, eu sou programador, cara, eu só quero codar. Eu não quero falar com o cliente. Tá tudo bem, não tem nada de errado com isso. Mas contente-se com o que você tem. Não almeje caminhos maiores. Porque o técnico não é tão valorizado quanto a solução de um problema. E muitas vezes a solução de um problema sequer precisa de linha de código. Tá? Então, guarde isso na cabeça. Você vai precisar melhorar, trabalhar suas habilidades de relacionamento com o cliente, de negociação, de venda. E eu não estou falando de venda simplesmente de compra isso aqui de mim, não. É venda de mostrar para ele os benefícios que ele vai ter por fechar a parceria contigo, por estar próximo de você. Coisas desse tipo. Tá? Então, essas habilidades conhecidas como soft skills são fundamentais para você evoluir. Com esses conhecimentos, você vai conseguir trazer o seu cliente para perto de você e ele não vai ter essa percepção de que você está fazendo de qualquer jeito ou de que você não está preparado ou de que você... Enfim, todas essas
esses desafios que estão passando pela sua cabeça em como quebrar, em como fatiar, muitos deles aí vão se resolver naturalmente com uma boa parceria, com um bom relacionamento entre você e o seu cliente, para que você traga ele para perto e mostre o avanço, o comprometimento, seja transparente com ele, de forma íntegra, e ele perceba que sim, você está preocupado com ele muito mais do que com qual linha de código você vai escrever para resolver aquele problema. Legal? Espero que você tenha curtido esse vídeo de hoje e nos vemos no próximo. Valeu!